O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Na verdade, as denúncias do Tagliaferro mostram que alguma coisa de muito errada temos no Brasil, né? A começar pelo Congresso Nacional, que ficou inerte esse tempo todo, vendo toda a perseguição. Vamos falar agora, depois de mais de 2 anos de perseguição, onde muita gente ficou presa, muita gente foi privada até mesmo dos seus próprios sentidos, ficando em solitárias, em absoluta escuridão, algo condenável em qualquer país civilizado do planeta, só visto nas piores tiranias, né? Que é o que o Brasil se tornou. O Brasil hoje é uma das ditaduras mais violentas da América Latina. Então, agora, obviamente, alguns organismos como a OAB que participaram desse teatro, dessa trama, vão começar a tentar se limpar. A própria Globo já começa a dar alguns sinais de que noticia também o outro lado. Isso tudo para poder buscar se livrar da condenação pública, aquela condenação que não tem como ser apagada, né, de um momento de tirania que a gente atravessou, que o Brasil atravessou, e de que todos eles foram partícipes, inclusive o Tagliaferro. Tagliaferro precisa fazer muito mais para poder se limpar, porque os prints que mostram a perseguição davam conta de um sujeito muito ativo dentro do gabinete de Moraes. Vamos ferrar essa mulher em relação a Carla Zambelli, vamos pegar esses caras em relação ao Guilherme Fiuza, em relação ao Rodrigo Constantino, e você via que ele era um membro ativo dessa organização criminosa que perseguiu e prendeu pessoas. Então, eu espero que o Tagliaferro consiga a sua redenção, o seu perdão, contribuindo muito mais e revelando muito mais do que ele sabe acerca dessa máquina de perseguição que foi instalada no Supremo Tribunal Federal. Assim, inaceitável desde o início, né, Camila? Imagina, a gente chegou a um ponto que nem a ditadura militar, nem o regime militar impôs aos advogados as pressões e as humilhações que esse regime impôs. Então, eu acho que está tudo muito ainda no início, né, a descoberta dessa tirania, os dados sobre a perseguição ainda são muito incipientes, digamos assim, mas eu acho que a gente vai avançar muito mais. Eu acho que em breve os advogados de bem desse país vão ter que se levantar, a OAB vai precisar se reinventar, porque a OAB ela perdeu muito nesse processo. Hoje nenhum advogado se sente representado. O judiciário foi maculado, então eu conheço vários magistrados que sentem vergonha de tudo isso que está acontecendo. O judiciário tinha que ser um poder absolutamente impoluto, ou pelo menos tentar ser, uma vez que é o único poder que não tem representatividade popular, né, conforme estabelece a nossa Constituição, não há nenhum representante eleito, contrariando, inclusive, o que diz a Constituição, salvo engano, no artigo 90, né? Portanto, é um poder que deveria ter muito mais cuidado com seus atos. Então, Camila, é óbvio que a gente está atravessando um período que é triste, é lamentável, mas que ele pode ser utilizado para que a gente possa sanear muitas organizações e instituições e também, sobretudo, a imprensa. A gente não pode tirar a responsabilidade da imprensa dessa máquina de perseguição. É uma responsabilidade flagrante, né, da imprensa, tudo isso que aconteceu no Brasil, e a gente não pode negar que eles contribuíram com essa máquina de perseguição. Pois o que acontece? O pedido da CPI do abuso de autoridade foi feito pelo Marcel Van Hatten, vamos relembrar aqui. É o Marcel Van Hatten que tem uma atividade muito, vamos dizer assim, intensa na Câmara dos Deputados, é um parlamentar que eu respeito muito. É claro que ele faz parte de uma federação, de um partido que outrora, inclusive, se colocou a favor do impeachment de Bolsonaro. A gente não pode esquecer disso. Mas a gente não deve, nesse momento, também ficar julgando o passado das pessoas, apenas reconhecendo, né, a participação de cada uma nesse processo todo e também reconhecendo a redenção, a forma como eles fazem para poder se redimir de erros do passado. Eu não lembro do Marcel Van Hatten se colocando contra o Bolsonaro, mas sei que seu partido, sim, em vários momentos, fez isso. E hoje o Partido Novo, precisamos reconhecer,
ele tem tido posições, às vezes, até mais contundentes e mais, digamos, probas do que o próprio PL, que é o partido que eu pertenço. Portanto, é interessante ver esse movimento e ver como que essas pessoas estão buscando esse perdão. Um perdão que é social, não tem nada a ver com a questão jurídica, né? Então, eu acho que o Marcel Van Hatten tem feito um trabalho importante e espero que o pedido, que já foi assinado, portanto, já existe o pedido, seja colocado em execução, que seja instalada uma CPI, para poder averiguar. A gente hoje tem uma subcomissão, mas isso é muito frágil para poder documentar todas as barbaridades realizadas por esse regime. A gente está falando de famílias destruídas, de vidas destruídas, de pessoas que ficaram traumatizadas e ficarão traumatizadas para o resto de suas vidas. Então, é inacreditável que agora que a gente tem um organismo como a OAB do Distrito Federal denunciando essas práticas, né, que a gente não utilize essa documentação para poder fazer uma verdadeira lavagem de roupa suja e colocar para fora todas as impurezas, né, que contaminaram não só as instituições, mas também o tecido social. Tem muita gente doente defendendo perseguições, defendendo prisão de gente inocente. Há um verdadeiro estado de histeria generalizado, porque as pessoas acreditam realmente que houve uma tentativa de golpe e que a democracia, né, foi colocada em risco em algum momento. A insanidade é tão grande que tem gente que acredita que os prédios representam as instituições, né? Assim, em todas as revoluções, em todas as revoltas, em todos os conflitos que envolveram qualquer tipo de manifestação popular, os prédios públicos foram alvos de depredação, porque eles simbolizam o poder. Tanto é, tanto é assim que eles são construídos de forma imponente para poder representar esse poder. E janelas, tijolos, né, obras de arte não são o poder. Se aquele prédio do STF tivesse sido levado ao chão, a justiça não teria acabado, a Constituição não teria findado. Ainda que aquele prédio inteiro caísse, as leis continuariam valendo, o homicídio não estaria liberado. Então, o que eles estão fazendo, na verdade, é criando um subterfúgio para poder perseguir a oposição. É importante que as pessoas enxerguem isso. Em nenhum Estado normal, o poder investiga a oposição. É o contrário que acontece. Então, a gente já perdeu a noção da realidade há muito tempo. E eu acho que essa sanidade só pode voltar no momento que as instituições começarem a operar de forma normal. Aí sim estaremos normal novamente. Hoje, infelizmente, a sociedade está absolutamente histérica. Não, pois isso é um negócio assustador, né? A Mira Leitão é uma das colaboradoras desse regime. A gente não pode esquecer, é isso que eu estava falando, Camila, no meu comentário anterior. A gente tem aí diversos colaboradores, como Reinaldo Azevedo, aquele do Metrópolis, esqueci o nome dele agora, Guilherme Amado, eu acho que foi por uma matéria dele que resolveram prender o Felipe Martins. Eu acho que tudo isso tem que vir à tona. A população precisa reconhecer os propagandistas do regime. Isso foi feito depois do processo, depois da queda da Alemanha nazista. A gente precisa passar a limpo e essas pessoas vão precisar ser responsabilizadas. Mas eu admito que essa questão da Mira Leitão, né, eu não acompanhei porque são tantas informações e tantas coisas acontecendo que eu não tive o prazer ou o desprazer de acompanhar essa cena. Ah, com certeza. Na verdade, os advogados há muito tempo, as prerrogativas deles já foram aviltadas. A grande imprensa estava do lado do STF porque ela tem um adversário muito grande, que é esse aqui, as redes sociais, né? Deixar a Camila Abdo ficar falando aqui é um problemaço para pessoas como Mira Leitão. Mas, na medida em que o poder começa a erodir diante das verdades trazidas por Tagliaferro e outros mais, a imprensa precisa se limpar. E aí, obviamente, agora eles vão buscar um caminho de saída para a tirania que eles mesmos ajudaram a construir. E nessa hora pode ser que a gente veja um confronto de poderes. Quem sabe, na medida em que a grande imprensa comece a revelar, ela também seja censurada. E aí a gente vai ver
o monstro que eles criaram devorando eles próprios, que a gente não tem Senado e que a gente precisa sanear as instituições. Seja qual for o agente ali que operava junto com o Alexandre de Moraes, todos eles agiram de forma subreptícia por conta da ausência de contrapeso. É uma falha. É uma falha que a gente precisa de consertar. Esse é o problema. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.